A meta do atendimento é transformar a emoção do cliente. Resolver o problema é básico, gente. Tem que resolver, né? Agora, transformar a emoção do cliente, aí sim é o que o atendente tem que fazer. E transformar é de uma forma simples com essas dicas aí que foram apresentadas. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 5º episódio do MDV Cast, o podcast da marca de valor. Nesse episódio tivemos a presença do convidado especial Robson Costa, CEO da Encanto. E nesse episódio conversamos sobre como encantar seus clientes e deixar um legado. Aproveite e siga-nos também no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Então hoje está começando o podcast onde vai falar com o Robson Costa, ele que é especialista em encantamento de clientes. Bem-vindo, Robson. Opa, muito obrigado. Prazer enorme estar conversando aí com vocês, participando desse podcast. Show de bola. Está aqui com o Luiz Gustavo também. Opa, estamos aqui. Maravilha. Então, Robson, quando a gente fala sobre atendimento ao cliente, etc., eu sei que tem vários mitos relacionados a isso. Coisas que o dono da empresa acha que está gerando valor, que está dando certo, e coisas que, de fato, dão certo. Quais são o que tu percebe que são os maiores mitos relacionados a encantamento de clientes ou atendimento de fato, né? Olha, acho que o primeiro, sem sombra de dúvida, é que o atendimento, o bom atendimento é diferencial. Uhum. Concordo em gênero, número e grau. Atender o cliente bem é obrigação. Obrigação de qualquer organização. Não basta atender, a gente tem que surpreender. Aí quando a gente surpreende o cliente, que é o over-delivery, você entregar acima da expectativa, aí sim você encanta, aí você cria o diferencial. Tá, perfeito. E dá um exemplo, porque assim, é bem comum, né, principalmente o dono que está ali acompanhando a operação da loja no dia a dia, ele recebe os clientes na loja dele e os clientes elogiam o atendimento dele. Fala, nossa, o atendimento de vocês é muito melhor que o da concorrência. Isso faz ele acreditar que o atendimento é um diferencial. Dá exemplos de formas como negócios locais podem se diferenciar, não só no atendimento, mas em toda a experiência que ele proporciona para o cliente. Como o atendimento aqui no Brasil é nivelado para baixo, então algumas coisas simples que a gente faz já demonstra esse atendimento diferencial, esse atendimento mais humano. Então, por exemplo, o sorriso contagia. Então foi feita uma pesquisa que demonstra que quando você sorri, você cria conexões emocionais com os seus clientes. E uma outra coisa que ninguém faz no atendimento, quase ninguém faz, em 21% dos casos as empresas fazem, é chamar o cliente pelo nome. Então quando você chama o cliente pelo nome e demonstra durante todo o atendimento o nome dele sendo pronunciado, isso já cria naquele cliente um sentimento de que o atendimento dele foi incrível. Então, simples que já consegue diferenciar. Então, eu até proponho aí um desafio para os ouvintes, que é faça um teste, faça uma avaliação. Seja você um cliente, vá numa loja, num shopping e comece a perceber quantas vezes os atendentes chamam você pelo nome. Quantas vezes eles perguntam sobre o seu nome. Quem é você? E quantas vezes eles sorriem. E aí vocês vão perceber que quando acontece o sorriso e quando o atendente chama pelo nome, você tem um sentimento positivo daquele atendimento. Isso já, no Brasil, diferencia. Sensacional. Sensacional isso. E aí o que eu percebo também em relação... Várias pessoas vão estar pensando assim, mas de vez em quando eu falo o nome, de vez sim, no geral a gente está sorrindo. Agora, a questão é como ter um padrão de atendimento onde sempre as pessoas sorriem e sempre perguntam o nome, porque fazer aleatoriamente não vai criar um diferencial, porque de fato a pessoa não tem a mesma experiência se ela repetir ali, certo? Se ela voltar naquele estabelecimento, né? Sim. O padrão, claro que treinamento e capacitação dos atendentes é fundamental para que eles possam entender a importância disso.
e mudar uma coisa que eu acho que é muito importante, né? O atendente, ele acaba sendo figurante do atendimento e ele é o protagonista do atendimento. Então, quando você dá princípios para ele, o que pode fazer, ou seja, como você pode atender o nosso cliente bem e o que você não pode fazer. Só que aí você não pega um script e formata para ele, senão ele vai parecer um robozinho, né? Falando... Vai sorrir que nem um robô, né? É pra sorrir. Então. Exatamente. Então você tem que dar só os princípios, o que pode, o que não pode, e assim, seja você mesmo de verdade, ou seja, como você trataria um amigo seu? E aí com os princípios você vai conseguir nortear o que ele deve falar e o que ele não deve falar. E a partir disso, ele coloca o DNA dele. É muito menos script de call center e muito mais princípios de atendimento. É mais ou menos essa linha de raciocínio, né? É isso aí. Ou seja, porque é engraçado porque toda vez que a gente fala de processo de atendimento, as pessoas acham que o processo é um negócio que engessa. E quando tu dá um norte, né, através de princípios, pilares, seja lá qual for o nome, isso daí facilita. É isso mesmo? É isso mesmo, porque o procedimento, quando você procedimenta isso e demonstra para o seu atendente quais são os princípios, eu costumo muito comparar com a mágica, né? A mágica, né, quando o mágico faz a mágica ali, você fica super encantado naquele momento, né, que a mágica acontece, só que tem todo um procedimento para ele seguir. E esse procedimento para ele seguir, se ele faz passo a passo aquilo, de fato, no final, a mágica acontece. Então, o procedimento, do meu ponto de vista, é para deixar a experiência do cliente consistente. Consistente. Só que você norteia os princípios e não define o que ele tem que falar 100% para seguir aquele script protocolar que ninguém aguenta mais. Sim, pensando tô falando sobre isso, me vem várias redes grandes na minha cabeça que às vezes são reconhecidas pelo atendimento, tipo Outback, Disney, etc. Como que tu enxerga isso e como levar esse padrão de atendimento para uma empresa que não tem o mesmo porte? Quando a gente observa esses atendimentos dessas empresas que você citou, você consegue nitidamente ver ali algumas coisas que são procedimentos, né? O parabéns para você do Outback é um procedimento que acontece sempre, né? Quando você está celebrando seu aniversário, né? Só que eu sou muito defensor da criação, ou seja, você precisa criar surpresas para o seu cliente. Então, quando você também faz sempre igual aquele atendimento, se ele está vivenciando sempre essa experiência indo na sua loja, ele vai estar percebendo que aquilo é um padrãozinho. E aí é o que a gente fala muito do over-deliver, né? Que é você planejar encantamentos. O que é isso? É você já ter surpresas personalizadas que você pode estar entregando para o seu cliente ou simplesmente falando para ele, que isso já, sem sombra de dúvida, já deixa ali um sentimento muito positivo da experiência. Claro, porque assim, se a pessoa sempre sabe que vai ter o parabéns, não é mais uma surpresa. É isso que tu quer me dizer. Exatamente. Então assim, eu já sei que vai vir o parabéns, vai ser desse jeito, o tipo do bolo, etc. Por outro lado também, as pessoas esperam já um certo padrão, que eu digo, de bom atendimento lá dentro. Ela também não gosta de ter surpresas negativas, digamos assim. Qual que é o mix certo entre eu ter boas surpresas que vai encantar e também ter um padrão que a pessoa sabe, olha, eu vou lá porque eu sei que sempre eu sou atendido desse jeito, sempre a pessoa me olha nos olhos, sempre a pessoa me pergunta o nome, sempre a pessoa se agacha, sei lá. Eu vou porque eu quero esperar essa surpresa. Eu acho que o padrão que acontece nessas empresas, todas elas, Disney, Outback, que você trouxe de exemplo, o cliente está no centro. E aí eles conseguem criar um sentimento dentro da organização que, assim, todos somos atendentes. O cozinheiro é um atendente, o garçom é um atendente, o balconista é um atendente, o vendedor é um atendente. Por quê? Porque existe uma conscientização que todo mundo impacta diretamente ou indiretamente o cliente. E aí, trazendo a conscientização disso dentro da organização, flui mais fácil cada um compreender que é pelo cliente que ali estão, né? Para servi-lo. E é claro que também você pode ter metas, como, por exemplo, com uma métrica importante, né? Que é o NPS, que pode guiar a mostrar se de fato aquela experiência está acontecendo no nível que foi planejado. Perfeito, entendi. Claro, o NPS vai acabar norteando
a qualidade do atendimento convencional, padrão que tem no padrão que eu tenho do meu tipo de atendimento, né? Maravilha. Existe diferença no atendimento quem vende produto ou serviço? Ou não? Você... Tem diferença, porque assim, o produto, quando você entrega ele, em alguns momentos, vou dar um exemplo de um chá, por exemplo. Você está vendendo um produto que é um chá. Para o cliente ter o resultado, porque o cliente ele quer resultado com aquele chá, e pensar um chá saudável. Para ter resultado com aquele chá saudável, digamos que a empresa que vende diz para ele o seguinte: olha, você tem que tomar esse chá durante 60 dias, todos os dias, né, e se alimentar muito bem para que você tenha o resultado de ter mais saúde. Só que aí o cliente não faz isso. E aí o chá não traz o resultado que ele espera, e aí ele fica frustrado. Então, quando é produto, a empresa ela tem também que trabalhar os 50% que depende do cliente. E é 50% que depende da entrega do produto e 50% do cliente para ele ter sucesso com aquele produto. Então, educar o cliente, mostrar para ele como utilizar o produto para que ele, de fato, tenha resultado e sempre lembrar da importância da utilização, tirar todas as dúvidas, é um meio do produto. Ou seja, é assim que você consegue levar um atendimento quando a gente está entregando o produto para o cliente final. Agora, quando a gente fala em serviço é uma promessa. Você tem uma promessa aí de uma prestação de serviço. E aí você tem que entregar aquilo que você prometeu. E a grande maioria das organizações acaba não entregando isso. E quando você não entrega aquilo que você promete, você gera uma emoção de raiva. E a raiva memoriza. E aí o cliente associa aquela marca ao sentimento de raiva. E aí se eu te perguntar assim, cara, me conta uma experiência negativa que você teve. Porque, como cliente, a gente tem um monte de experiência. Um monte de experiência, né? Agora, assim, lembra agora uma experiência negativa. Com certeza, a sua memória vai buscar raiva, ou seja, alguma experiência que você ficou com muita raiva, e aí você vai contar essa experiência. Então, aquela marca está associada à raiva pelo resto da vida. Isso é muito perigoso, porque, na verdade, esse é o boca a boca negativo, contínuo daquela marca. E da mesma forma, com relação à prestação de serviço, como é que a gente faz o efeito contrário? A gente entrega aquilo que promete, e quando a gente entrega aquilo que promete, gera a emoção da apatia, e a apatia, o que o nosso cérebro faz? Deleta, porque aquilo não gerou um sentimento a ponto dele memorizar, ele vai deletar. Então, por isso que a maioria das experiências que nós temos, a gente não lembra. Não lembra de nada. Não fez mais que obrigação na cabeça. Fez mais que obrigação. Esse é o atendimento diferencial, que é mais do que obrigação. Então, assim, eu paguei por isso. Paguei por isso, né? Então, aí a apatia deleta. Agora, como é que então você gera uma emoção positiva no seu cliente para memorizar positivamente? Surpresa. Pela surpresa. Então, você pode lembrar na sua memória, toda vez que você resgatar alguma experiência de atendimento que você teve com alguma marca que foi muito positiva, eles surpreenderam de alguma forma. E aí você vai associar essa marca surpresa a um bom atendimento, a uma boa experiência. E aí o que acontece? O marketing de indicação contínuo. O lado positivo, né? É porque assim, tem um negócio, Robson, até queria tua opinião sobre isso. As pessoas começam a ver padrões de diferencial que funciona. Aí o mercado inteiro começa a fazer. Aí aquilo de surpreender o cliente, de cantar parabéns. De escrever a mensagem no delivery, no papel, etc., na embalagem, assim por diante. Como é que existe um processo da empresa se reciclar esse processo de surpreender o cliente? Existe uma forma de tu continuamente estar podendo se diferenciar por isso? Que uma vez que todo mundo cantou parabéns, o cantar parabéns não é mais diferencial. Entendeu? Então, como é que funciona isso nas grandes empresas? Porque a gente conversa aqui bastante com donos de pequenas e médias empresas, mas a gente sempre tem as grandes empresas como referencial. Essas empresas que se mantêm inovadoras e encantadoras, né, o tempo todo, como é que funciona no dia a dia delas? Assim, como que elas se reciclam e etc? Ela traz o encantamento como algo estratégico. E aí, existem ferramentas, por exemplo, no nosso curso que a gente ensina, né, a gente tem o Prisma do Encantamento, onde a gente ensina o atendente também, os gestores, líderes, a criar encantamentos. Porque a partir do momento que você vai
criando essa surpresa e pensando numa jornada, porque aí você sabe o momento certo de você aplicar essa surpresa, você consegue sempre estar inovando. E aí o parabéns para você, na verdade, se torna uma outra coisa. Se torna uma outra coisa que pode ser bem personalizada, né? Aqui, no entanto, a gente separa muito, quando eu ensino, que o encantamento ele tem 2 viés. Tem um viés planejado, que é o parabéns para você, que hoje não é mais surpreendente, ou seja, durante toda a jornada... Se alguém fazer parabéns para você, eu acho que ela não vai fazer mais. Não vai fazer mais, né? Mas é planejado nessa marca, né? Mas em outras não é. Aí, claro, de repente, por alguma outra experiência já é surpreendente. Claro. Mas o parabéns para você aí já é um encantamento planejado que acontece na jornada. Existe um outro que a gente chama de oportuno, que é quando a gente se conecta emocionalmente com o nosso cliente. E aí a gente descobre algo muito especial. Como, por exemplo, digamos que nesse restaurante, descobre que a celebração que está acontecendo ali é uma celebração de casamento de 50 anos daquele casal. E aí você descobre isso. Se você descobre isso, você pode personalizar. Você pode, naquele momento que você entrega aquele parabéns, ele pode ter lá parabéns pelos seus 50 anos, personalizados com o nome da pessoa, ou uma mensagem empoderadora, uma frase inspiracional, e só aquilo já vai tocar o cliente. E ele vai entender que aquilo foi feito só para ele, foi feito para todos os clientes. Sim, sensacional. Tem perguntas, Marina? Opa, tem sim. Vamos lá, pra até estimular o pessoal a mandar mais. Vou pegar 2 perguntinhas. Robson, consegue me escutar? Consigo. Opa, então vamos lá. Primeira pergunta da Amanda Pires é: como surpreender as clientes numa loja de roupas? Ela disse também depois que ela não quer ser igual às outras lojas. Ela gostaria de uma dica. E como surpreender uma loja de roupas? Isso, loja de roupas. Primeiramente, conhecer o cliente dela. Conhecer o que eu chamo de fazer um dossiê do cliente. Dossiê do bem. Por exemplo, você saber o nome completo, você saber o que ela gosta, quais são os sonhos dela, os desafios dela, os hobbies dela. Quando você tem essas informações do cliente, você consegue personalizar algo especial para ela. Então, como por exemplo, o bilhetinho, né? Ele está ficando bem popular, mas o bilhetinho ele funciona porque ele é feito de forma personalizada. Então, se você entrega uma roupa para a pessoa, né? Ou seja, ela comprou a sua roupa, você entrega um bilhete. Só que aí, além do bilhete, você entrega algum outro produto seu complementar. Alguma peça, algum produto que faça sentido para ela utilizar com aquela roupa. Mas que você já colocou isso na margem, entende? Porque às vezes o empreendedor pensa, mas isso vai acabar com a minha margem. Já planeja isso. Então você coloca, por exemplo, o cara comprou um sapato, você pode entregar uma meia. Só que quando você entrega essa meia, você contextualiza por que você tem que pegar nessa meia. Olha, eu percebi que você gostou desse sapato, esse sapato é um sapato preto, eu acredito que essa meia laranja, pela sua personalidade, que eu entendi isso vai fazer sentido para você utilizar. Então, quando você conhece o seu cliente, conhece os gostos dele, conhece a personalidade dele, e aí você também entrega algo complementar, é uma maneira de você surpreender também nas lojas de roupa. Claro, nesse caso, até complementando o que ele falou, que faz muito sentido, esses produtos serem gatilhos para outros produtos, né? Por exemplo, toda vez que a pessoa compra um terno, eu tenho uma margem tanto de presente para essa pessoa. Porque o terno é um produto que tem um valor agregado mais caro, etc. É mais ou menos essa linha de raciocínio, né? É isso aí. E de uma certa forma já despertar um desejo nela até de adquirir, de uma certa forma, um outro produto seu, porque você já deu uma amostra ali. Legal. Só que, às vezes, as empresas entregam brindes, só que brindes sem contexto não conecta. Claro. Quando você entrega o brinde com contexto, e o contexto é uma historiazinha que você conta num bilhete, ou numa carta, ou numa fala, numa conversa, e aí aquilo conecta. E aí faz sentido para ela receber aquele brinde. Claro, às vezes legal mandar uma meia. Sim, tipo, legal receber uma meia a mais aqui agora. Você fala... Ele eliminou o estoque, né? Fica parecendo eliminou o estoque, né? É isso, assim. Tá. Agora, se tu fala que foi por causa da personalidade dele, que ele é alguém irreverente, não sei o quê, aí aquilo brilha os olhos, né? Ou seja, é um pouquinho mais de esforço, mas que vai mudar absolutamente a relação desse cliente com essa marca. O que mais, Marina? Vamos lá. A Papeleira Atelier perguntou, bem legal essa pergunta dela. Tem dicas sobre explorar os sentidos da experiência do cliente? Ou seja, dicas para explorar os sentidos do cliente. A papelaria.
Com certeza, com certeza. A gente tem aqui o Canva da Experiência WOW, né, que é uma ferramenta de criatividade para construir experiências que memorizam, né? E a gente traz os 5 sentidos. Ou seja, o que o seu cliente ele vai estar degustando? O que o seu cliente vai estar escutando nessa experiência quando ele entrar dentro da sua papelaria? O que ele está vendo ali dentro? Então, o que ele vai estar pegando? Então, quando você traz os 5 sentidos, isso ajuda muito a ampliar a memória. Então, por exemplo, foi comprovado que uma fila de espera, quando você serve uma comidinha, um petisco, uma bebida para o seu cliente, ele está muito mais disposto a esperar. Então, enquanto ele está ali esperando a fila de pagamento, está enorme, vamos colocar aí no início do ano, né, porque as papelarias ficam lotadas aí com os materiais dos filhos. Se você serve algo ali para o seu cliente, por exemplo, um espumante, uma cervejinha, aquilo que você entende que é o contexto da experiência que você quer levar, né? Isso já suaviza mais e o seu cliente está mais disposto a esperar e isso ele já tem uma memória, uma experiência mais memorável. Sensacional. Assim, até eu citei a Disney, que deve ser um dos maiores cases, mais ouvido, falado de atendimento possível. E de fato, eu já tinha uma expectativa alta quando eu fui lá e ainda assim fui surpreendente. Então, sim, posso contar N casos que acabei vivendo, mas claro, a parte da fila eu acho uma das coisas mais sensacionais. Eles têm filas de 40, 50 minutos, 1 hora e meia, e as pessoas pegam as filas e felizes ainda. É algo absurdo. Falando nisso, tem alguma situação engraçada que já aconteceu com algum cliente, ou que ele comentou, que acabou acontecendo, proporcionando alguma experiência assim? Ou o caso inverso, né? Tentou fazer um negócio trágico. legal e foi trágico. Bem, o inverso eu vou ter que pensar um pouquinho, que é mais raro. Mas eu vou contar um que foi bem legal. Eu dei uma palestra num evento de Customer Success aqui no Brasil. E quando eu dou palestra, eu empodero as pessoas a aplicarem encantamento, né? Então, posso te plantar essa sementinha. E lá tinha uma coordenadora de uma empresa que é a Desenchar. Não sei se vocês conhecem a Desenchar. Meu Deus. Só aparece isso no Instagram agora. Massa. A Desenchar, olha o que aconteceu. Eles fizeram uma promoção no Instagram e anunciaram essa promoção só no Stories do Instagram. E aí teve uma seguidora que reclamou que eles deveriam ter feito essa promoção também no feed, para que todo mundo pudesse ver. E aí, infelizmente, do outro lado, pegou uma atendente que estava num dia muito mal e, assim, tratou de uma forma grosseira esse seguidor. Essa seguidora mandou um e-mail enorme lá para Desenchar, e esse e-mail chegou na coordenadora de sucesso do cliente. E aí ela pensou, nossa, como é que a gente vai fazer de um limão a limonada? Como é que a gente vai reverter essa situação? Porque essa cliente está muito insatisfeita, a seguidora. E ela foi descobrir que essa seguidora era uma fã da Desenchar, uma promotora da Desenchar. E descobriu que ela gosta de flores. E aí o que eles fizeram? Eles mandaram entregar na casa dela flores e um kit da Desenchar. Até aí me parece ser um pouco clássico, né? Ou seja, uma marca, quando ela tem um problema, ela manda aquele kit lá para meio que... Como pensar que a dificuldade... Manda uma tonelada de produto para ver se resolve. É isso aí, é meio clássico, né? Só que dentro, junto com essa flor e junto com esse kit, tinha uma carta. E essa carta tinha um poema que foi sensacional. Eu posso ler aqui para vocês? Pode. E olha só como que eles fizeram para resolver isso. Essa cliente chama Indira, tá? Somos nós uma empresa que se preocupa de verdade. Já ligamos para você, mas bateu uma saudade. Sentimento é verdadeiro, não nos cabe uma mentira. Queremos você por perto. Nos perdoe, cara Indira. As flores aqui são belas, como um novo amanhã. Percebemos que parou de nos seguir no Instagram. Aqui vai uma lembrança para relatar nosso romance. Bora lá Desenchar, amiga, dá uma segunda chance? Sensacional, né? Muito massa. É de arrepiar ouvir isso que eu não sou Indira. Imagina ela. Não, sensacional. Isso, enfim, eu tenho certeza.
essa é uma marca que se preocupa com o sucesso do cliente. Claro, claro. Assim, eu imagino que todo dono de negócio que faz aquilo que ama, ele quer gerar uma boa experiência para os seus clientes e tal, ele quer poder fazer a sua missão do seu negócio se realizar. E eu vejo que vários deles acabam falhando tentando acertar. Então eu tenho certeza que ouvir esse tipo de coisa faz com que ele tenha novos insights para começar a pensar diferente. Maravilhoso. O que tu vê que seria, ou seja, eu quero começar a criar uma experiência de encantamento no meu negócio. Qual é o primeiro passo que ele tem que começar a fazer? Colocar o cliente no centro e escutar o cliente dele. Tá. O passo é fazer contato com o cliente. Eu tenho falado muito o seguinte, que em terra de WhatsApp, ligação é declaração de amor. Então, o telefone ele tem perdido a sua força porque, infelizmente, a gente é bombardeado de ligações invasivas, onde não é o momento certo de falar com o seu cliente. E às vezes liga para confirmar cadastro nosso, né? Que é uma coisa absurda. Agora, olha só, se você liga para o seu cliente para poder agradecer a experiência que ele teve, ou para fazer uma pesquisa rápida, para conseguir compreender qual é o sentimento dele, e pedir de uma forma humilde para ele, se ele tem alguma sugestão de melhoria, para que você receba algumas críticas construtivas, é o primeiro passo, porque o seu cliente sabe que não está legal, ou sabe confirmar o que está legal também. Uhum. Então, pode ser feita uma pesquisa utilizando o NPS, o Net Promoter Score, que é uma única pergunta, uma pergunta definitiva que você faz, que você consegue compreender a experiência do cliente, que é em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou um familiar. E aí, se o cara te dá um 9 ou 10, ele é um promotor da empresa. Se ele te dá 8 ou 7, ele é um neutro. E se ele te dá um 6 para baixo, né, ele é um detrator da organização. E aí, depois você pergunta o que motivou a dar essa nota. A partir daí, você tem um gatilho para fazer contato com o seu cliente. Só que, muitas vezes também, as empresas só fazem contato com os detratores, porque os detratores, eles estão insatisfeitos. Está certo, a gente tem que ligar para entender o que está acontecendo para reverter a situação, como a Desenchar fez. Perfeito. Mas o neutro, a gente tem uma oportunidade enorme, porque o neutro, a pergunta seguinte é: o que faltou para você me dar 10? E aí ele vai te dar sugestão de melhoria, só sugestão de melhoria, e a partir daí você capta essas informações para fazer um brainstorm com a equipe para começar a modificar a experiência. E com o promotor, o que a gente faz? Com o promotor, a gente liga para agradecer a nota que ele deu para nós, e aí a gente vai criar conexão emocional com ele. A gente vai perguntar para ele qual o maior sonho da vida dele, porque ele está super satisfeito com a gente. Qual que é o maior desafio que ele está enfrentando hoje, por que ele levanta da cama todos os dias para vencer na vida. E aí a gente começa a criar essa conexão, e aí sim a gente faz um encantamento para o promotor. E para o promotor faz todo sentido, a gente faz uma carta, entrega alguma coisa especial para ele, e aí você transcende esse cara de promotor para fã. E o fã declara o amor dele nas redes sociais hoje em dia. Sensacional. Então, assim, o primeiro passo seria NPSzão básico, né? Eu sei que talvez várias pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é NPS. O Robson explicou super bem de maneira simples, mas também recomendo você buscar no Google, dá um Google, N de navio, P de pato, S de sapo. Pesquisa lá NPS, que é um protocolo de avaliação que é mundialmente usado e, enfim, você consegue até poder medir o seu NPS com relação à sua categoria, etc. Como ele é algo usado por vários tipos de empresa, ele é sensacional e, como ele disse, é uma pergunta única e dá para você medir muito bem para poder dar o próximo passo. Perfeito. E o livro A Pergunta Definitiva é o livro que conta como foi todo o estudo e ajuda as pessoas a compreenderem de forma mais profunda esse indicador tão importante da experiência do cliente. Sensacional. Então, beleza. Ouvi o cliente, tomei meus planos de ação para poder fazer isso. O que tu pensa sobre cadastro, citou ele, sobre ter um CRM, como que usa isso, porque eu vejo, o que é o basicão? A pessoa vai lá na loja, ou no estabelecimento que for, mal e mal pergunta, e assim, eu sempre, quando vou nas lojas, tipo, meio maníaco, observo de cabo a rabo tudo que está acontecendo, né? Você deve ser pior que eu. E aí, às vezes, tipo, eu quero dar o cadastro só pra ver como vai ser o contato dela comigo depois.
E aí tem vezes que eu fico esperando e nem a pessoa me pergunta, ou às vezes eu agoniado pergunto se não quer os dados e tal. Não adianta, a gente não faz nada com isso. Tem atendente que já me falou, chegou a abrir o jogo e me falar que não vai fazer nada com aquilo depois. Então, como que tu vê em relação ao cadastro? Eu já vou emendar mais pergunta aí, porque eu vou falar uma coisa só. Que vários eu também falo para fazer isso, ou seja, tu tem que ter informações do teu cliente, senão tu não consegue fazer nada, como tu comentou, tem que ter um dossiê do bem dele. Diz, meu cliente não vai querer responder o cadastro, é perda de tempo, eu estou chateando ele, etc. Como que tu se relaciona com os cadastros? A primeira coisa é a gente saber que o cadastro é um momento delicado. Isso. As pessoas não gostam de passar as informações. Só que esse momento delicado, como é que você suaviza ele? Com criatividade e diversão. Então aqui a gente ensina que a gente tem que usar uma linguagem mais humanizada nesse momento. Então, por exemplo, olha, agora vem aquela parte mais chatinha que eu tenho que estar confirmando seus dados aqui, então a gente pode estar meio que fazendo como se fosse um game, sabe? Eu vou te perguntar e você responde. Então assim, já quebra, já sai daquilo, olha, senhor, agora eu preciso confirmar os seus dados, então me passa suas informações, qual o seu CPF, qual a sua região. Já dá vontade de sumir, né? Claro. Claro. Então começa pela forma. A forma é importante. Agora, o cadastro, eu tenho falado muito que aquelas informações que você já tem do cliente, tenta ir para um próximo nível. Porque tem a parte básica mesmo, né? Nome, telefone, RG, CPF, esse tipo de coisa. E tem também você conseguir perceber, como eu trouxe o dossiê, que são os postos e tal, e conseguir ter mais clareza dos pontos dessa experiência. Então esse cliente está em que fase? Qual foi a última vez que ele fez contato comigo? E aqui na Encanto a gente tem um indicador autoral nosso que chama emocionômetro, que é para o atendente perceber a emoção do cliente e ele registra essa emoção. Então são 5 emoções que a gente trabalha, né? Com a raiva, com a tristeza, a apatia, a alegria e o encantamento. São essas 5 emoções. E quando o cliente quando você vai prestar um atendimento, o cliente normalmente ele está triste, apático ou alegre. E aí o atendimento influencia para que ele fica com raiva ou encantado. Sensacional. E aí, se ele tem essa carinha na tela dele de cadastro, ou seja, qual foi a última emoção do cliente que ele teve? Ele chegou apático. Eu registrei que ele está apático. E aí eu transformei a emoção dele para encantado. Porque eu percebi isso, que ele ficou encantado pela expressão, pela entonação, pela fala do cliente. E aí fica registrado. Então, é importante ele ter também um registro da emoção do cliente nesse cadastro. Perfeito. Uma vez eu escutei de um amigo nosso também que trabalha com... Como é que chama? Do Clayton? Cliente oculto. Cliente oculto. Isso, depois a gente entra nesse ponto também do cliente oculto. Mas ele falou, uma dica que ele me falou uma vez disse, eu tenho os cadastros básicos desse cliente. Cada interação que ele tem comigo, eu aproveito não para perguntar o básico que eu já tenho, mas eu pergunto uma coisinha a mais. Se a cada interação que o cliente tem comigo eu tenho uma informação a mais, isso não chateia ele e eu vou enriquecendo aquele meu cadastro, né? E claro, também não adianta só ter cadastro e eu não fazer absolutamente nada com aquilo, né? Perfeito. Eu acho perfeito isso, porque aí é a formação do dossiê que eu trouxe. Isso. Então, naquele contato eu posso perguntar sobre o sonho dele, no outro eu posso perguntar sobre o hobby dele, no outro eu posso perguntar para ele qual foi o dia mais importante da vida dele. E a partir daí você vai tendo esse dossiê sendo montado para que no momento certo você possa encantá-lo. Excelente. Robson, se tu pudesse dar uma dica para os nossos clientes que enfim, estão do zero, muitos deles não fazem nem o básico, né, de atendimento ao cliente, uma dica aí do que eles podem fazer a partir de agora. Tu já falou bastante sobre colocar o cliente no centro e etc, mas uma dica prática assim, começar a levantar o cadastro dos clientes, começar a perguntar para os clientes, começar a interagir, enfim, pudesse dar alguma última dica aí pra gente. Eu acredito muito que o sentimento
é o que eles devem focar, porque o cliente ele vai esquecer muito aquilo que ele fez e ele também vai esquecer aquilo que a empresa falou para ele, mas ele não vai esquecer do sentimento. Uhum. E aí, ele mapear essa experiência pelos pontos de contato. Então, o que seria isso? Vamos pensar num salão de cabeleireiro. Então, ele tem que imaginar o seguinte, tá, quais são os pontos de contato do meu cliente com esse salão? Então, primeiramente, o que o cliente faz? Ele coloca no lugar do cliente e começa a imaginar, tá, primeira coisa, eu vou ligar no salão para estar marcando o meu corte de cabelo. Eu sou careca, mas seja vocês aí, né? Eu vou ligar para estar marcando o meu corte de cabelo. Maravilha. Então, esse é um ponto de contato. Como vai ser esse contato do cliente? Beleza, aí eu marquei o salão. E aí ele chegou no estacionamento. Como vai ser a recepção no estacionamento? Aí ele entrou na recepção. Mais um ponto de contato. Foi atendido pela balconista. Como está a experiência da balconista? Aí a balconista atendeu ele. Levou ele para esperar ali no sofazinho. Como está essa experiência de espera dele? E aí depois o cabeleireiro chega para atender ele, para levar ele até a mesa para ele sentar para iniciar o corte. Como é essa experiência? Depois começa toda a prestação de serviço. Começa a prestação de serviço e aí chega o momento mágico, que é o momento de mostrar como é que foi o corte. Como é isso? Como é isso? Entendeu? Aí, beleza, o cara termina o corte de cabelo, ele vai pagar. Como é o pagamento? Depois que ele vai embora, como que é essa experiência? Então, quando você mapeia a experiência do cliente como uma linha do tempo mesmo, passo a passo, todos os pontos de contato dele, você começa a fragmentar para conseguir entender aonde está a falha hoje. E aí, se você traz uma melhoria ali, uma melhoria no atendimento da balconista, uma melhoria na ligação, isso já começa a fazer diferença e o cliente já começa a sentir. Massa. Isso é super legal, porque acho que só de mapear os pontos de contato, tu já traz consciência de possíveis melhorias no processo, né? Então, isso é super legal. Sim, bem bacana. Perguntas? Aproveitando o que ele falou, uma pessoa que perguntou, na verdade, acho que é uma dúvida que o pessoal também tá. Eu acho que ainda o pessoal tá achando que o encantamento, ele às vezes tem que envolver sempre dinheiro junto, tá? Então, ela perguntou como é que eu posso fazer, até inclusive ela é cabeleireira também, como é que eu posso fazer esse encantamento para o meu cliente sem ter que repassar para o preço do meu serviço, meu produto e acabar também afastando esse pessoal? Então, às vezes, acho que eles não entenderam muito bem que encantamento não é só o produto, é o que a marca oferece, mas também existem outras coisas. Então, até para ele complementar o que ele falou e deixar mais claro para o pessoal também. Dicas gratuitas de encantamento ao cliente. Vamos lá. Tem uma que é bem interessante, que é com relação ao prazo de entrega, né? Quando você compra um produto ou está aguardando a prestação de serviço acontecer, então eu falo muito assim, se eu entrego um produto, na minha média hoje, se eu entrego ele em 3 horas, e se eu hoje estou entregando nessa média em 3 horas, prometa em 4, entregue em 2. Por quê? Quando você cria para o cliente uma expectativa nele de uma entrega de 4 horas e você surpreende pela agilidade e entrega em 2, você já encanta. Então também é possível encantar só pela uma entrega mais rápida, mais ágil, onde foi alinhada uma expectativa com o seu cliente e você conseguiu surpreender. Agora tem uma outra maneira, que é uma maneira mais humana possível. E aí, se vocês me permitirem, eu gostaria de contar uma história de um encantamento que aconteceu. Eu acredito que isso vai conseguir inspirar muito bem os seguidores a como compreender o encantamento na essência, tá? Então, teve uma senhora que ela chama Dona Lázara, e ela perdeu a filhinha dela, né, a filha que tinha 21 anos, há 8 anos atrás ela perdeu a filha dela num processo cirúrgico. E a grande memória, o grande objeto que representava a memória da filha era o aparelho de celular e o número de celular. Num belo dia, a Dona Lázara acordou. Quando ela acordou, o número não estava funcionando mais. Ela pegou o celular e não estava funcionando mais. Ela foi desesperada para a rede, né, para a loja da operadora local. Chegando lá, ela foi atendida pelo Bruno. O Bruno é um encantador. E aí ele perguntou para ela o que ela gostaria. Ela falou que o número parou de funcionar.
E aí ele explicou, olha, dona Lázara, a senhora acabou não colocando crédito no seu celular e depois de 3 meses a operadora corta o número. Infelizmente não tem como recuperar. E ela contou o porquê que o número é importante. Aí o Bruno fez o seguinte, ele foi lá no telefone ligar para o suporte da operadora de telefonia móvel. E o Bruno ficou tentando, a dona Lázara ficou ali esperando. O Bruno ligou para o suporte, tentando recuperar, não é fácil. 1 hora. Passou 2 horas. 5 horas no telefone tentando recuperar esse número. 10 horas. 12 horas. Com 12 horas no telefone, incansavelmente, ele conseguiu recuperar esse número. E quando ele consegue recuperar o número, a dona Lázara está ali sentada esperando. Ele pega, programa no celular o nome da filha, entrega o celular para a dona Lázara, faz uma ligação e quando a dona Lázara atende, aparece o nome da filha. E os dois se emocionam, choram. Sem sombra de dúvida, o Bruno foi um encantador, conseguiu conquistar o coração da dona Lázara e a dona Lázara com certeza conquistou o coração dessa marca. Então, isso é um encantamento simples, mas poderoso. E não custou nada mais. Nada mais, nada mais. Então, assim, se eu voltar lá no início, como você falou, coisas que são simples, que mudam absurdamente, que é o sorriso e chamar pelo nome. Então, isso, quanto custa se importar e perguntar o nome da pessoa e falar o nome da pessoa, escrever o nome da pessoa certo, que foi escrito, e, enfim, repetir o nome da pessoa várias vezes e simplesmente sorrir para ela. Então isso literalmente não custa R$1 a mais, mas que vai fazer a total diferença na vida de quem está lá do outro lado, e isso que é o que tu disse de botar o cliente no centro, né? É isso aí. Ter a intenção realmente de encantar e se importar pelo ser humano, né? Sim, eu tenho falado que não é o CPF, não é o CNPJ, é o ser humano que está ali. Então, quando eu tenho a empatia de compreender a emoção dele, de entender o estado emocional dele, a meta do atendimento, os seguidores, faz muito sentido anotar agora, porque isso é muito importante. A meta do atendimento é transformar a emoção do cliente. Resolver o problema é básico, gente. Tem que resolver, né? Agora, transformar a emoção do cliente, aí sim é o que o atendente tem que fazer. E transformar de uma forma simples com essas dicas aí que foram apresentadas. Ô Robson, achei super legal esse lance de a meta ser mudar a emoção do cliente. Como é que na prática treina a equipe? Porque assim, o desafio já é treinar nos processos normais. Como é que é a mentalidade do treinamento da equipe quando a gente fala de encantamento ao cliente e tal? Porque assim, é um negócio que é super legal, super importante, mas eu vejo que tem um desafio muito grande em termos de mentalidade do empresário, de como que ele vai encaixar isso daí no dia a dia dele, na operação dele, na equipe dele, mostrar a importância disso, mostrar a importância do cliente no meio, etc. Como é que é o mindset desse cara? O que é, para onde que ele tem que olhar? Olha, primeiro ele tem que deixar bem claro que o atendente ele é o protagonista do atendimento e não o figurante. Então, como é que você... Porque é a primeira coisa, porque o atendente hoje, gente, é a terceira profissão com o maior nível de estresse do mundo. Por que ele está estressado? Porque o tempo inteiro ele é bombardeado de emoções negativas ali. O cliente que está sendo mal atendido ou está com raiva porque o produto não foi entregue. E aí, você tem que ressignificar a profissão desse cara. Para ressignificar isso, ele tem que entender que ele vai ser o protagonista, e aí a empresa dá mais autonomia para que o atendente possa ter os princípios para fazer o encantamento, para poder dar um atendimento mais humanizado. E aí depois é trabalhar a emoção dele primeiro. Ou seja, se a gente não transforma o atendente primeiro para que ele possa se conhecer, naquele dia que ele não está legal, o cliente vai sentir. E aí não tem consistência. Aí como não tem consistência, né, o atendimento fica refém do estado emocional do atendente. Então o primeiro passo é trabalhar a emoção do atendente e ressignificar a profissão dele para ele ter orgulho. E por isso que o nosso movimento aqui do Bora Encantar nasceu. Nasceu para inspirar o orgulho de atender e ressignificar a profissão dos atendentes. A partir daí, a gente vai ensinar as técnicas de como ele pode estar mudando o estado emocional do cliente. Por exemplo, com o rapport. Rapport é uma técnica de espelhamento, onde você, seja no atendimento telefônico ou no presencial, você consegue ir replicando algumas coisas do cliente, mas Sim. com um jeitinho, sabe? Isso. Uhum.
com jeitinho. Por exemplo, no telefone você pode ir, a entonação pode ir seguindo como o cliente está falando. Se o cliente falar muito rápido, então você também fala rápido para poder chegar junto com ele. Agora, se o cliente fala mais pausadamente, você também vai falando mais pausadamente para criar essa conexão emocional com o cliente. Então, são essas técnicas, né, que a gente ensina na transformação da emoção. E tem uma coisa que funciona demais, que é a geração de valor. A gente vai gerar valor para o cliente. E para gerar valor para o cliente, com certeza, conteúdo. Mas no atendimento, como é que eu gero valor para o cliente? A gente aqui, no Movimento Bora Encantar, no curso que a gente ensina, a gente trabalha pela ousadia na humanização. Então, depois que os nossos atendentes aqui terminam o atendimento, ele já concluiu. Como é que conclui o atendimento clássico? Olha, muito obrigado pela sua ligação. A empresa XYZ agradece a sua ligação e deseja uma ótima tarde. Né? Esse é o clássico do encerramento do atendimento. Né? A gente aqui sugere uma outra forma de encerrar o atendimento. Né? Uma forma mais ousada da humanização, que é o seguinte. Evandro, cara, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. E se você me permitir, para poder empoderar o seu dia, para que lá no final dele você possa falar o seguinte: valeu a pena viver esse dia, eu queria recitar uma frase para você. Você me permite, Evandro? Permito. Um atendimento ou uma ligação pode mudar a vida de um outro humano. E aí eu começo a perguntar: o que você achou disso, Evandro? Quando vai falar. E aí eu começo a conectar com o cliente e depois termino a ligação. Olha, muito obrigado. Que o seu dia possa ser um dia empoderado. Sensacional. Não, sensacional, já é completamente diferente do que ele está esperando que aconteça, né? Maravilhoso. Robson, dá um recado final para quem nos escuta, quem está assistindo a gente, e também fala de onde as pessoas podem te encontrar. Opa, com certeza. Bem, lá no Instagram, né, no @Bora Encantar, é um movimento que a gente dá dicas, estratégias todos os dias para poder estar inspirando, né, o empreendedor e também os atendentes a estar encantando os clientes, a estar também levando de uma forma simples, uma mensagem onde as pessoas possam compreender que o encantamento não é uma coisa tão complexa assim. São gestos simples como esse que eu trouxe, esses exemplos aí, que encantam. Então a gente está lá no Bora Encantar no Instagram e também no YouTube, @Bora Encantar. Agora, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que o cliente é o visitante mais importante das nossas instalações. Né? Não é ele que depende de nós, é nós que dependemos dele. E a partir daí, o que eu indico é tratar o cliente como um ser humano e conseguir pensar que a experiência do cliente precisa ser sempre memorável, sempre memorável. E aí eu gostaria de recitar uma frase, porque é uma frase que resume, acho que tudo o que a gente conversou aqui hoje. Vocês me permitem? Deixa eu pensar. Tá tudo bem, se não puder, tá tudo bem. Tá tudo bem. Brincando. É só para poder gerar uma surpresa. As pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você fez. Mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Maya Angelou. Maravilhoso. Uhul. Uma salva de palmas. O pessoal da live também disse sim que ele podia ter falado a frase. Tem gente... Agora já falamos igual, né? Isso. Brigadão, Robson. Primeiro, assim, pra gente foi uma aula, para todo mundo que ouviu aqui. Eu sei que isso pra mim faz muito da marca a maneira como faz o atendimento. Apesar do que a gente começou falando, que o atendimento por si só não é o diferencial, é uma obrigação, mas o encantamento pode se tornar um grande diferencial da sua marca, se feito do jeito certo. Então a gente diz, a marca, uma marca hoje em dia está cada vez mais humana e vai desde todos os pontos de contato que a gente tem, desde o Instagram. A gente fala tanto que o Instagram tem que refletir o sentimento, refletir a essência da marca, tem que ser transmitida ali. Eu converso com vários donos de empresa e tem uma visão da empresa dele. Eu abro o Instagram e parece que eu estou vendo outra coisa. Então, as coisas têm que ser bem casadas. Eu acho que isso que você comentou, tudo que a gente conversou aqui, vai muito de encontro com o que a gente fala de ter uma marca de valor. Então, muito obrigado e
seguimos a nossa jornada. Quem quiser escutar os outros episódios também, escuta aqui no quase que eu cito um amigo, no MDVcast. Escuta aqui, segue a gente também no @agenciamito e nos vemos nos próximos episódios. Obrigadão. Valeu, Robson. Um grande abraço, cara. Eu que agradeço aí, por gentileza, bora encantar. Bora encantar. Bora encantar. Show de bola. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado. Viu? Valeu, tchau, tchau.